Para quem já conhece como funciona o processo de carregamento de dados no Power BI, vai ser bem simples aqui já esse início, mas eu vou mostrar duas formas da gente poder fazer esse carregamento, certo? A primeira forma é a seguinte, é a forma ideal, né, a gente conectar num banco de dados, né? Geralmente as empresas trabalham com banco de dados, com Data Warehouse, e essa é a forma mais adequada da gente conectar nas tabelas, né? Se você não tiver acesso, não souber conectar no Data Warehouse da sua empresa, não tiver acesso, ou sua empresa não tiver um Data Warehouse, você vai poder fazer a conexão extraindo o relatório do sistema que a empresa usa, extrai em Excel ou em CSV, e você vai poder usar também normalmente, certo? Então eu vou mostrar a primeira conexão aqui pelo SQL Express, né? Eu tenho uma instância aqui do SQL Express instalada aqui na minha máquina. Então a gente vem aqui, ó, em obter dados, aqui obter dados, e eu vou digitar aqui SQL. Vou clicar nessa primeira opção aqui, ó, banco de dados do SQL Server, e vou digitar o nome da minha instância, né? Se você tiver no banco de dados da sua empresa, você vai, a equipe de TI vai lhe passar aqui o nome da instância e a senha, né? No meu caso aqui, como é uma instância local, eu vou digitar /SQL Express e vou simplesmente dar um Enter, porque eu vou utilizar o meu login do Windows. Então, ok. Ele vai trazer aqui um ecrãzinho com a navegação dos bancos de dados que eu já tenho, né? Então eu tenho aqui o Adventure Works e Contoso, né? Que são dois bancos de dados que a Microsoft disponibiliza justamente para estudos. Um detalhe aqui, a gente tem esse Adventure Works aqui, que é o ambiente transacional, né? Onde a empresa está fazendo as transações, onde está entrando e saindo dados o tempo todo. Esse aqui não é o cenário ideal, na verdade a gente quer evitar a todo custo esse tipo de cenário. E se você plugar o Power BI aqui no transacional, você pode ter um grande problema, você pode inclusive sentar o banco de dados, você pode parar a empresa toda porque você conectou aqui no transacional, certo? O ideal é que a gente conecte no Data Warehouse, né? Então, se a empresa não tem um Data Warehouse, o recomendável é que você baixe um relatório do sistema transacional da empresa para poder conectar o Power BI nele, né? Nunca conectar direto aqui no transacional, certo? Então temos aqui o DW, eu vou abrir ele aqui, veja que ele tem aqui algumas tabelas, né? Inclusive o transacional tem bem mais tabelas. Esse aqui é o DW, ele tem 40 tabelas, tá vendo? O transacional tem 104 tabelas. Então, se a gente fosse conectar nele, a gente tem que fazer muitos joins que já são feitos quando a equipe de DB faz a modelagem para o Data Warehouse, né? Então eles já fazem alguns joins, já fazem vários ETLs, então aqui o dado está bem mais tratado e é realmente o dado ideal para a gente poder fazer a conexão. Certo? Aqui a gente vai usar simplesmente uma tabela, que é essa de Employee, certo? Então a gente clica nela e vai consultar aqui e ver se esses dados que estão sendo mostrados aqui pelo Power BI é realmente o dado que a gente quer acessar, né? Nesse caso aqui a gente sabe que é. Se a gente fosse carregar, a gente marcaria a tabela aqui e clicaria aqui em transformar dados, né? A gente sabe que nunca deve usar o carregar direto, então a gente iria em transformar dados, faria a transformação lá no Power Query. A gente não vai seguir por esse caminho aqui, a gente não vai conectar pelo SQL Express, né? Porque, como eu comentei, pode ser que você não tenha acesso no momento, pode ser que a empresa não tenha, pode ser que, enfim. Então, vamos direto conectar numa tabela em Excel, que é um dos cenários que também acontece muito nas empresas, né? Então, vamos lá, eu clico aqui em importar dados do Excel, e eu tenho aqui duas tabelas, né? Tem uma tabela aqui de gênero, que foi uma tabela que eu criei para a gente poder fazer um relacionamento assim, básico, e tem a tabela de funcionários, que é aquela mesma tabela de employee que a gente viu lá, certo? Eu só exportei ela. E a diferença é que aqui eu já traduzi os cabeçalhos, então os cabeçalhos já estão todos em português, o que fica mais fácil para a gente manusear aqui os dados, certo? Então eu vou clicar aqui duas vezes, e o Power BI vai abrir novamente aquele mesmo ecrã aqui, mostrando qual a tabela que a gente tem. Ele mostra aqui os dados, né? A gente pode analisar os dados aqui.
né? Não vamos perder muito tempo aqui, porque eu já sei que a tabela é essa. Eu vou simplesmente selecionar. Novamente, a opção carregar ela fica amarela aqui destacada para a gente clicar direto, né? Nesse banco de dados aqui, a gente sabe que ele já está bem organizado. Como é um banco de dados, um Data Warehouse e da Microsoft, é uma base de estudo, eu sei que ele já está redondo. Eu poderia clicar em carregar direto. Mas isso não é o que acontece geralmente nas empresas, né? Então a gente como analista de dados, a gente não pode confiar que o dado está redondo. A gente tem que ir lá conferir, porque uma tipagem errada, a gente pode ter um problema lá na frente, pode gerar uma dificuldade desnecessária. Certo? Então a gente sempre vai primeiro em transformar dados. Ele vai abrir aqui esse ecrã, essa telinha aqui do Power Query, e aqui onde a gente vai fazer as nossas primeiras transformações. Um detalhe aqui é que se você já tem uma familiaridade com o Power BI, você já deve saber desse processo aqui. Toda etapa que a gente aplica aqui no Power Query de transformação de dados, ele gera uma etapa aqui na nossa lateral direita, certo? Veja que a gente simplesmente só clicou lá em transformar e a gente já tem 4 etapas aqui, né? A primeira é a fonte, a segunda é a navegação, onde o Power BI fez a leitura dos dados. E veja que aqui na leitura dos dados, ele traz o cabeçalho aqui, ó, na segunda linha. E aí a próxima etapa é a promoção dos cabeçalhos, né? Então ele promoveu os cabeçalhos para a primeira linha, né? E ele tem essa outra etapa aqui que é o tipo alterado. Essa etapa aqui é uma etapa que pode ser perigosa também, que a gente precisa prestar atenção. Novamente, nesse caso aqui, nessa base está bem redonda e é uma base da Microsoft, é uma base de estudos. Eu sei que ela está redonda e não tem problema. Mas, se você está conectando pela primeira vez uma base de dados e você não conhece a base de dados, essa etapa aqui pode lhe prejudicar, porque ele vai fazer as alterações do tipo de dado que tem nas colunas. Veja que aqui, ó, essa primeira coluna ele já marcou ela como número, né? Uma coluna de número, certo? Ela colocou aqui como número inteiro. Essa outra aqui ele não marcou nada, né? Tá como um tipo genérico, porque ela tá toda preenchida com null. Aqui ele já colocou em número, aqui ela colocou em texto e assim sucessivamente. Nesse caso aqui ele acertou em todas as colunas, mas como eu comentei, você poderia ter uma coluna onde você tem texto e número na mesma coluna e o Power BI vai entender aquilo ali da forma que você não quer, de uma forma errada. Então, o que é o recomendável? É a gente eliminar essa etapa e fazer ela manualmente, né? Então vamos eliminar aqui, ó, tipo alterado, eu vou eliminar, eliminei, e veja que agora todas as colunas estão tipadas como dado genérico, né? Ela não é nem texto nem número, tá vendo? Ela tem um ABC e um 2, 3, ela não é nada por enquanto. Então agora sim a gente vai lá e vai fazer o ajuste da tipagem apenas das colunas que a gente precisa e para os dados que a gente sabe qual é o tipo que a gente vai usar, né? Um detalhe é que nessas duas colunas aqui, essas 3 colunas na verdade aqui, ó, elas têm números, mas a gente pode considerar ela que é uma coluna de número que vai ser armazenado como texto, porque são chaves, né? Veja que elas são chaves, então se a gente for fazer um relacionamento de tabelas e a gente usa aqui como texto, na outra como texto também, chave com chave, texto com texto, não vai ter problema. E a gente evita de diminuir a performance do Power BI mudando isso aqui para número. Então é desnecessário a gente mudar para número. A gente pode manter o número armazenado como texto. Então a gente não vai mexer nessas colunas aqui. Ou a gente poderia mudar ela para texto, mas não vamos mexer. Vamos deixar o dado genérico aqui. E vamos seguir para as próximas colunas. Vamos olhar só as colunas que a gente vai utilizar. Certo? Então vamos aqui... Primeiras colunas de data, veja aqui, ó, funcionário, data da contratação e data de nascimento. Veja também que ele está um dado genérico. Então é só a gente clicar aqui, ó, nesse ABC123 e vai marcar aqui tipo data hora. Veja que ele já criou aqui um tipo, uma nova etapa, né, tipo alterado, que foi aquela etapa que a gente incluiu. Só que naquela etapa foi criada automaticamente. E o Power BI fez para todas as colunas. Aqui a gente vai fazer só para as colunas específicas que a gente quer usar. Certo? A outra coluna aqui, o funcionário data de nascimento, mesma coisa. Eu vou colocar aqui data hora. E temos mais algumas colunas de data. Todo o resto a gente vai deixar da forma que está. Vamos deixar genérico. Temos essa aqui, estado civil. A gente pode mudar ela para texto. Vou mudar para texto.
A gente sabe que é tudo texto aqui. Essa nome, primeiro nome também, ó. Nome, contato de emergência aqui. Vamos mudar para texto também. Esse aqui, ó, a gente tem um tipo true ou false, né? Tá vendo? Só tem duas opções, falso ou verdadeiro. E aqui a gente tem um tipo falso e verdadeiro. A gente pode marcar aqui, ó, verdadeiro e falso, né? Contrário, certo? E assim sucessivamente. Mas eu fiz aqui só como demonstração. Vamos seguir que a gente quer só agora a coluna de data aqui que falta. Todo o restante a gente vai deixar da forma que está. Se precisar a gente volta. Aqui, data início. Vamos colocar aqui como data hora. E data fim como data hora também. Ok? Feito isso, vamos fechar e aplicar. Aí, agora sim o Power BI vai carregar aqueles dados do Excel e vai carregar ele com essas configurações que a gente já fez, né? Com essas transformações que a gente acabou de fazer.